Fala, Mad Freaks, galera padrão ouro, Bruno Pires com vocês aqui. Voltamos com mais um vídeo, deixa eu ajeitar aqui o microfone para poder captar legal. Rapaziada, ó, nosso vídeo hoje está especial, já vou até pegar aqui aquele nosso petróleo padrão ouro para já dar aquele brinde com vocês, rapaziada. Taylor, galera, ó, não tem como você brilhar, dar um plantão numa sala vermelha sem você dominar esse assunto que eu vou comentar com vocês aqui. Vou dar uma palhinha. Ô, glória, maravilha, que maravilha. Também não tem como você ir sem café. Não dá. Leva a tua garrafinha, aquele café cowboy, sem açúcar, sem nada, porque a gente é raiz, a gente é padrão ouro, a gente é freak, certo? Mas que assunto é esse? Que tema é esse, galera? Cada vez mais frequente, é impressionante, cara, impressionante. Toda semana eu tô atendendo aí uma série de casos sobre intoxicação exógena, cara, das mais variadas. Impressionante como que isso está muito frequente nos atendimentos de emergência. Eu também queria até perguntar para vocês as suas opiniões. Por que vocês acham que isso está tão mais frequente? Eu tenho ali minhas... Desculpa a janela aqui batendo por causa do vento. Eu vou até comentar aqui por que eu acho que isso aí também está aumentando. Mas é um assunto que não tem como. Se você quer trabalhar em sala vermelha, você tem que dominar esse assunto. Não dá, cara, não dá. Bom, então, antes de começar, eu queria fazer aquele merchanzinho, né? Galera, se você quer fazer vestibular de medicina ou vestibular de modo geral, mas principalmente medicina, e você quer potencializar seus estudos, eu estou lançando um produto no início desse ano que são os flashcards de todas as matérias: biologia, química, física, matemática, história, geografia, literatura, português. Os flashcards de biologia, eu que desenvolvi. Os flashcards ficam hospedados num aplicativo chamado Brainscape. Quem quiser baixar para testar já, fica à vontade. E essa plataforma e esse método de estudos pelos flashcards, ele é sensacional, uma forma que você tem de otimizar muito a sua memorização. Eu conheci os flashcards quando eu estava estudando para residência, eu produzi os meus flashcards, eu fiquei apaixonado, eu sempre tive a vontade de lançar um produto desse voltado para o vestibular. Então, chegou a hora, né? Se você tem esse interesse ou conhece alguém, cara, recomendo. Vou deixar aqui no comentário fixado o link do Instagram e @flashcards com Z, __, aproveita e me segue lá, @drpiresbru. Lá no Instagram, no Flashcards, tem alguns vídeos, né, mostrando como é que é a ferramenta, mas assim, é sensacional. Depois eu vou comentar aqui, vou colocar mais vídeos sobre isso. Então, let's bora comentar aqui a nossa medicina padrão ouro, porque a gente é freak, Mad Freak nunca para de evoluir, psicopata do ensino, da aprendizagem. Galera, o que é uma intoxicação exógena? Basicamente é um envenenamento, uma overdose, né, de alguma substância. Essa substância ela pode ser lícita, ela pode ser ilícita, e geralmente você tem três, né, possibilidades de intoxicação exógena, de envenenamento. Você tem a intoxicação exógena acidental, isso é mais comum na faixa pediátrica, né, quando a criança, sem querer, ela acaba se intoxicando, né, com alguma substância. Então, a intoxicação acidental é mais comum na faixa pediátrica. Você tem a intoxicação por uso recreativo, que a pessoa vai usar alguma droga, por exemplo, para fim de diversão, ficar doidona. E aí você tem uma série de drogas. Daí, cara, existem muitas drogas novas no uso recreativo, mas que já são antigas, né, no meio da farmacologia. Então você tem, dentro desse escopo da intoxicação exógena por uso recreativo, você tem geralmente o quê? Cocaína, né, êxtase, MDMA, que são os derivados da anfetamina. Você tem maconha, você tem os solventes, né, tem os voláteis, né, que são éter, geralmente é o etoxetano, cloreto de etila e clorofórmio, que fazem parte da composição do loló
e do lança-perfume, e aí tem vários derivados, né? Tem, porra, sei lá, tem o Spring, né? Tem o Black Lança, que a galera vai que sempre, meu irmão, os químicos estão trabalhando, rapaziada, né? O Walter White, porra, aí, sempre potencializando aí as drogas, né? Heisenberg, my name is Heisenberg. Então, dentro do recreativo, cara, a cocaína, crack, né? Que é tudo derivado da cocaína mesmo, né? Da substância da coca. Então tem a cocaína, crack. E obviamente também tem os injetáveis, mas que no Brasil aqui não é tão comum, né? Como a heroína, por exemplo. Dentro do uso recreativo ainda, agora caindo para um aspecto um pouco diferente, né? A gente tem o uso de ketamina, a gente tem o uso de GHB, né, que é um derivado do GABA, tem um efeito parecido, né, com os benzodiazepínicos, né? Então tem um efeito mais sedativo, né, e hipnótico. E aí, cara, porra, tem uma série de coisas, galera. Pô, isso aí tem uns que estão até mais raros, mas que também tem, cara. Tem fruto de isqueiro, chá de cogumelo, né, chá de fita, se bem que agora não tem mais, porque, pô, tu não tem mais fita. Por que é chá de fita, rapaziada? Esse aqui é das antigas, cara, vagabundo derretia, eu não sei nem o nome, mas tá ligado, fita cassete ou VHS, que tem justamente a região que passava, ou gravava a música ou o filme, que era uma fita meio marrom, né, metálica. Cara, vagabundo, a loucura, derretia aquela parada, botava... Fazia um chá e, ó, Taylor, mandava pra dentro. Então, chá de fita. Isso aí nunca mais vi, né? Buzina, sério. Já vi no carnaval, cara, vagabundo cheirando buzina. Só que isso eu nunca peguei, né? Porque, cara, é muito raro, mas eu já vi. Que buzina? Porra, tipo, tá ligado aquela buzina que vem tipo uma latinha de spray, né? Barulho alto pra caramba. Então, o cara tirava o negócio que fazia o barulho e mandava aquela porra na boca, tipo um lança-perfume, né? Diz aí, se você conhece também outras drogas, porque é sempre bom vocês comentarem aí para poder ficar sabendo, né? Se possível, colocar a droga aí, colocar, né, qual é a composição, o que tá na composição dela, para eu poder até pesquisar, beleza? Pô, vai me ajudar pra caramba e vai ajudar todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo, né? E aí você tem também, no próprio uso recreativo, alguns fármacos também que são legalizados. Você tem, por exemplo, os próprios derivados da anfetamina, como a lisdexanfetamina, né, que é o Venvance ou metilfenidato, que é a Ritalina. Cara, tem uma porrada de gente que toma essa porra, vai pra balada e depois mistura. Ainda tem isso, né? Tem tudo misturado. Então, toma o Venvance, vai pra balada, aí cheira a cocaína, aí bebe, né, o tal do Special K, né, que é a ketamina com álcool. Depois eu conto pra vocês aqui a história da Gisele. Acho que eu até mencionei aqui num vídeo já que a Gisele, rapaziada, a Gisele, a famosa Gi, cara, é uma droga que é a mistura de GHB, que usa no Boa Noite Cinderela, né, junto com a ketamina e álcool. Cara, então assim, a pessoa pode tomar, né, um Venvance, ir pra balada, dar uma dedadinha no MD e ficar bebendo a Gisele. Caralho, olha só o combo, né? Fica difícil você depois abordar um caso desse que tenha muita mistura. Você tem que acabar atuando na síndrome, né, do neurotransmissor que está mais intensa no primeiro momento. E ainda tem uma outra questão também, né? Além de ter uso recreativo, exposição acidental, o outro que eu vou falar, que é tentativa de autoextermínio, né? E tem esse outro agora, que é o envenenamento por terceiros, né? Como no caso do Boa Noite Cinderela. Já peguei um caso desse, recentemente, né? O rapaz chegou, tava no bar, era um domingo, chegou lá, cara, apagadaço, ele tava com uma síndrome ali GABAérgica intensa, provavelmente usaram nele ali justamente o GHB, não sei se deve, às vezes coloca também prometazina, né, que é o Fenergan, a pessoa apaga, né? Então tem esse também, tem envenenamento por terceiros, cara, fica ligado, rapaziada. Ó, tem até outra recentemente também. A garota chegou pra mim na sala vermelha, aí não foi envenenamento proposital, né? Na verdade ela tava na Lapa. Ó, primeira coisa, se você vem pro Rio de Janeiro, tá?
não vá pra Lapa, não vá pra Lapa. Primeiro, eu não recomendo que você venha pro Rio de Janeiro, não recomendo. Essa porra aqui, irmão, isso aqui acabou, não venha. A não ser que você tenha a vontade de viver perigosamente, tá? Tá achando o quê? Que é largados e pelados, né? A prova de tudo. Bear Grylls é brincadeira de criança, parceiro. Bear Grylls é brincadeira de criança. Rio de Janeiro aqui, ó, meu irmão, duvido o Bear Grylls ir pra cá. Você vê com aquela porra tudo armado, né? Mas aqui, isso aqui, ó, Sarajevo, o quê? Sarajevo é brincadeira, isso aqui é Rio de Janeiro. Então não recomendo. Aí a menina tava lá na Lapa, cara, ela tava bebendo, beleza, tal. Ela foi, comeu um brownie que ofereceram para ela no aniversário. E o brownie era um brownie de maconha, né? Porra, mas maconha é tranquilo, galera. Não sei quanto de maconha tinha lá. E a menina nunca tinha usado. Então ela chegou lá com uma intoxicação por cannabis, né? É a outra substância também que tem aí nesse caso, né? Que vocês podem se deparar. E agora o último espectro, que é justamente na tentativa de autoextermínio. Aí, galera, porra, a coisa fica doida. Claro que eu estou falando sobre intoxicação exógena relacionada a esse caso, né? Porque você pode ter tentativa de autoextermínio, por exemplo, cortando, a pessoa pode cortar os pulsos, aí é mais uma abordagem, né, do trauma, cirurgia vascular e tal. Mas é muito comum acontecer atualmente isso, tá? E dos fármacos mais derivados, às vezes algumas coisas que você, cara, a pessoa entra numa crise, aparece um fármaco na frente dela, ela sai tomando. O fundamental nesse caso é você saber o que foi utilizado. Cara, qualquer dado para te dar uma pista é fundamental. Eu já peguei situações que a pessoa tinha tomado, né, 2 cartelas de fluoxetina e aí ela também tinha tomado uma cartela inteira de losartana. Então, assim, se eu não soubesse disso, podia acabar confundindo, justamente para eu saber qual era a síndrome predominante naquela paciente, né? Porque ela ia ficar muito hipotensa. Se bem que, porra, você vai abordar também os sinais, sintomas e também pensar na síndrome predominante. Mas, enfim, foi interessante eu saber justamente o porquê que ela estava ficando tão hipotensa assim, né? Beleza? Bom, eu também ia ficar mais preocupado com algumas alterações renais, né? Alterações eletrolíticas que podem ser ocasionadas com o uso da losartana. Bom, beleza. E aí, nesse escopo da tentativa de autoextermínio, cara, o que é o mais comum, tá? Que vocês vão se deparar. Top 2. Antidepressivos, né? E aí, em geral, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, porra, sertralina, paroxetina, fluoxetina, disparado, né? Estalopram. Então, é muito utilizado aí esses pacientes que estão passando por essa crise. E os GABAérgicos, cara, os GABAérgicos da vida, né? Em geral, benzodiazepínico, então clonazepam e alprazolam e diazepam, porque o SUS também fornece diazepam, né? Então tem clonazepam, diazepam e fora do SUS também você vai encontrar muito do alprazolam. E também das drogas Z, né? Zolpidem é o mais comum aqui, não sei nem se tem os outros, né? O Zaleplon, acho que é Zaleplon, outros, e Zolpiclone, nunca vi aqui pessoas usarem essas drogas, então geralmente é o Zolpidem, tá? Que também faz uma síndrome GABAérgica ali. Então essas são as 2 principais famílias, tá? Aí você também pode ter os inibidores duais, né? Por exemplo, duloxetina, né? Venlafaxina, desvenlafaxina. Existem outros antidepressivos aí atípicos, né? Como, por exemplo, a bupropiona, que você também pode encontrar. A bupropiona tem ali, né, um perfil de ação mais dopaminérgica, né? E noradrenérgica, então é menos serotoninérgica. Você pode encontrar também ali, né? Agomelatina é mais raro, mas a agomelatina ela atua na melatonina e também na serotonina. A tomoxetina está sendo muito usado agora, o tal do Atenta, né? Que foi autorizado aí para tratamento do déficit de atenção, né? Então ele atua muito, ele é um inibidor de recaptação da noradrenalina. Mas não é tão comum, porque isso aí geralmente ele é usado para
déficit de atenção. Os pacientes que, em geral, fazem o uso desses fármacos para tentativa de extermínio estão passando por um quadro depressivo. Então, assim, não é tão comum. Os mais comuns são esses que eu falei aqui. E também entram nessa família os importantes pra caramba. Então vai entrar também aí o quê? Os antipsicóticos e os estabilizadores de humor. Por quê? Porque quando você tem um paciente com depressão, né, e pode ser uma depressão pura, ou um transtorno bipolar, ou um borderline, que aí cicla mais rápido, é muito comum você encontrar nesses pacientes o uso de antipsicóticos e também estabilizadores de humor. Então aí você vai estar tendo o quê? Você vai estar encontrando, né? Os antagonistas da dopamina, você vai estar encontrando risperidona, quetiapina, tem outros, né? Mas os mais comuns, fala com os mais comuns, tá? Os mais comuns são risperidona, quetiapina, tá? Isso nos antipsicóticos, beleza? Aí tem outros também. Mas com relação a estabilizador de humor, aí você vai encontrar lítio, né? Ácido valproico, né? Depaquene, por exemplo. E você vai encontrar também, aí é mais raro, mas pode ter, lamotrigina, por exemplo, também é usado, tá? Ah, outra coisa, também você pode encontrar muitas vezes o topiramato, né? O topiramato, ele é um antiepilético, né? Mas se for um paciente, por exemplo, que tem borderline associado com uma compulsão, ele pode estar fazendo uso do topiramato também, né? Então, aí você tem que ficar ligado. O topiramato, ele não vai causar tanto problema aqui com relação a... Pode ser que cause mais uma questão ali com relação à retenção de eliminação de bicarbonato, acidose metabólica, mas aí já é uma coisa muito específica, né? Então o que é o mais comum com relação aos fármacos na tentativa de extermínio? Então, ó, antidepressivo, em geral, que atua elevando a serotonina. Além disso, os GABAérgicos, benzodiazepínicos e as drogas Z. E os antipsicóticos, em geral, quetiapina, risperidona e os estabilizadores do humor, beleza? Ah, outra coisa, existe também, né, os opioides, que podem ser usados para recreativo, né, ou enfim, tentativa de extermínio, mas é muito raro você pegar um paciente com uma síndrome opioidérgica, a não ser que ele faça uso de heroína, por exemplo, mas aqui no Brasil não é muito comum essa droga, né, então eu deixei de falar, acabei esquecendo, mas lembrei agora. Você tem os opioides, né? Mas é difícil você pegar um caso de intoxicação, envenenamento por opioide. E aí, olha só. Além disso, galera, você também pode ter, acabei de lembrar, exposição acidental aos inibidores da acetilcolinesterase. Você pode encontrar ali, organoclorado, carbamato, organofosforado, até mesmo com intoxicação exógena por tentativa de autoextermínio, por exemplo, o chumbinho. Esses fármacos todos, cara, esses pesticidas, essas porras são tudo inibidor da acetilcolinesterase. O paciente vai fazer uma síndrome colinérgica, né? Por exemplo, já peguei um caso uma vez aqui, que uma criancinha se intoxicou com um troço chamado raio-mosca. Já ouviu falar dessa porra? Raio-mosca justamente, eu não lembro agora especificamente se ele é um carbamato ou se ele é um organofosforado, organoclorado. Não lembro agora especificamente, tá? Na época eu pesquisei. Mas eu sei que ele é um anticolinesterase, que esse medicamento era um pesticida, cara, usado para matar mosca e outros insetos, né? Só que, a mãe estava usando isso diluído para matar piolho na criança de 3 anos. Então ela chegou lá, cara, com uma síndrome colinérgica bizarra. E aí, comecei a atuar ali na criança, né? E aí que eu comecei a perguntar pra mãe o que ela tinha feito, E aí ela falou, tô tratando piolho com raio-mosca. Caralho, que porra de raio-mosca é essa? Eu fui na internet, na hora, achei ali o rótulo, olhei, caralho, achei a substância, joguei depois, mecanismo de ação, farmacodinâmica, inibidor da acetilcolinesterase. Aí, beleza, consegui atuar ali fazendo, por exemplo, antagonistas do receptor da acetilcolina, né, que você tem que fazer nesse caso. Bom, beleza. Então, demos um apanhado geral aqui, tudo que você pode encontrar, rapaziada. O bagulho ficou doido, falei coisa pra caramba, né? Beleza. Aí, ó, dentro desse contexto, você já sabe o que vocês vão se deparar, certo? Tá, agora qual é o outro problema?
Quer dizer, um outro jump of the cat desse tipo de caso. Bom, vamos lá. Independente do motivo, né, do envenenamento, existe uma grande diferença quando o paciente chega acordado e desacordado. Grande diferença. Porque se ele chegar acordado, você pode conseguir a informação do que ele usou. É mais fácil, né? Se ele conseguir te responder. Às vezes ele está acordado, mas está super agitado, né? Isso é mais comum com o uso recreativo de drogas, né? Cocaína, por exemplo, ou anfetamínicos. Às vezes ele não consegue falar, você vai perguntar o que você usou. Usa o caralho, vai tomar no cu, tira a mão de mim. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Aí você tem que ganhar a confiança. Semana passada, agora tive um caso desse. A paciente que estava querendo, morder, bater todo mundo, e eu consegui ganhar a confiança dela. Ela foi e me falou que ela tinha cheirado. Mas enfim. O outro lado é quando o paciente chega desacordado. E aí? Aí é difícil. Por quê? Porque você não vai saber o que ele usou. Então, olha só. Temos a bifurcação aqui. Chegou acordado, o que você vai tentar fazer? Tentar saber qual é a substância que foi usada. Ok. Chegou desacordado, o que você vai fazer? Você vai ver se alguém trouxe ele, algum acompanhante, alguma pessoa. E aí você vai perguntar para a pessoa se ela sabe o que foi usado, ou se o que encontrou ali, né, no quarto, ou aonde a pessoa fez uso das substâncias, né? Aí vai encontrar cartela, caixas de medicamentos, isso vai te dar uma pista, né? Se chegou apagado e não tem ninguém, aí, filho, essa informação vai estar faltando. É lógico, gente, que você não vai deixar de abordar o paciente na emergência para ir perguntar isso, né? A principal atenção é no paciente. Às vezes você consegue fazer ao mesmo tempo. Se você não está conseguindo, porque o paciente está muito grave, você vai mandar alguém, pedir para alguém coletar essa informação para vocês, beleza? Então busquem saber qual substância foi usada, se tinha caixa, tá? Isso aí é fundamental. Bom, aí, recebeu o paciente, independente se ele está acordado ou não, a primeira coisa que você vai fazer, sinais vitais e HGT. Sinais vitais e HGT, rapaziada. Isso aí é um mantra. É um mantra. Cara, o paciente chegou para você na emergência, independente do caso, não importa. Sério, não importa. A não ser que ele chegue parado, né? É a única exceção. Não importa. Sinais vitais e HGT. Por quê? Porque, por exemplo, o cara pode estar cheiradão, mas está apagado porque está com uma hipoglicemia, né? Aí você vai, por exemplo, deixar de pensar, será que esse cara sangrou na cabeça? Né? Você pode pensar isso. Aí você vê que ele está com uma hipoglicemia, faz a infusão de glicose e ele acorda. E aí você vai já excluiu uma possibilidade. Não que você não vá tomografar depois, mas você já deixou de pensar que ele teve ali um AVE hemorrágico. Então, sinais vitais e HGT. O HGT é fundamental por isso. Outras coisas, tem várias drogas que inibem a fome, né? Principalmente cocaína e os anfetamínicos. Então a pessoa vai estar lá, um tempão usando a droga e outras coisas na festa, sei lá, não vai estar comendo, e aí ela vai estar chegando para você com uma hipoglicemia, né? No caso também dos anfetamínicos, ela chega muito desidratada, faz xixi pra caramba, álcool também, né? Então isso é fundamental. Aí, sinais vitais, HGT e uma gasometria arterial de imediato. Depois eu falo por que da gasometria. Aí, sinais vitais. Qual é a importância disso? Você vai ver justamente qual o padrão que está acontecendo, né? Se o paciente está hipertenso, taquicárdico, isso vai te dar uma direção de qual síndrome está sendo predominante ali. Se o paciente está bradicárdico, hipotenso, isso vai te mandar para um outro espectro. Então, os sinais vitais eles servem primeiro para isso, para te direcionar para qual síndrome, qual neurotransmissor está atuando mais naquele paciente. Claro que você vai ver também, por exemplo, o paciente está taquicárdico, mas está com uma taquiarritmia. Está com uma taquiarritmia ventricular, beleza? Então ele está com uma taquiarritmia ventricular sustentável e está hipotenso. Tu vai ter que fazer o quê? Cardioversão elétrica nesse paciente. Então, assim, isso vai te dar também sinais de uma gravidade iminente, tá? Mas eu não vou entrar a fundo nesse processo não, senão a gente vai encaminhar para outras coisas, beleza?
Então, sinais vitais, HGT, gasometria arterial. Sinais vitais são importantes para você ver. Você tem, né, qual síndrome neurotransmissora está predominante, para você conseguir entender o que essa pessoa usou, né? Segundo, para ver se tem alguma outra gravidade que você tenha que corrigir de imediato. Uma hipotensão, você vai dar volume, né? Se for um paciente que você acha que não aguenta muito volume, sei lá, pode ser um paciente cardiopata, aí depende muito, né, da situação. Aí você pode até mesmo entrar com uma noradrenalina, né, venosa. Então, sinais vitais, HGT, gasometria arterial e, claro, um acesso venoso, né, de preferência 2, beleza? Calibrosa, um gel com 18, por exemplo. Bom, aí para onde você vai depois? Você vai para a pupila. Vai para a pupila. Por que pupila? Cara, a pupila é fundamental. Porque a pupila, rapaziada, ela vai dizer pra gente muito de qual síndrome está predominante, né? Então você vai encontrar, por exemplo, uma pupila midriática, aquela pupilona, abertona. Ou uma pupila ali, médio, né, tamanho médio fixa, ou mais miótica, né, sem muita responsividade à luz, ou uma pupila puntiforme, ou uma pupila anisocórica, uma aberta e a outra fechada. Aí você vai pensar já num dano cerebral, então tu vai partir para a pupila, beleza? A pupila vai te dar a dica de qual síndrome está acontecendo nesse paciente aí. E você vai também prestar atenção para outros aspectos que eu vou comentar com vocês aqui, como se a pessoa está com a pele fria, está com a pele quente ou pegajosa, se a pessoa está tendo liberação esfincteriana, diarreia, por exemplo, né, ou se urinou, se a pessoa está com a pele pálida ou com a pele mais avermelhada e quente, então isso também dá algumas dicas. Se a pessoa está com a boca seca ou se a pessoa está babando, isso também te dá algumas dicas. Por que eu estou falando isso? Porque agora que vem a cereja do bolo, o jump of the cat. Bom, qual é o segredo aqui? Você tem que saber justamente qual é a síndrome predominante nesses pacientes, tá? Independente do tipo de exposição, beleza? Acidental, envenenamento por terceiros, tentativa de autoextermínio, uso recreativo. E quais são as principais síndromes, né, que a gente encontra? Quando eu falo síndrome, galera, é a síndrome provocada pelo neurotransmissor mais predominante, que está tendo mais descarga ou atuando nas sinapses desses pacientes. Então a gente vai falar aqui de algumas, né? De cara, as mais comuns. Síndrome GABAérgica, que você vai encontrar muito no uso dos diazepínicos, beleza? E também lá no tal da Gisele, beleza? Então diazepínico, droga Z, GHB, Boa Noite Cinderela, Gisele, você vai encontrar uma síndrome GABAérgica. Detalhe, por que é importante saber o tipo de síndrome? Não só por conta do manejo do paciente. Se eu pego um paciente com uma síndrome GABAérgica intensa, eu espero que ele tenha o quê? Coma, né? Coma. E, principal, a ausência de proteção da via aérea, dependendo da quantidade da síndrome GABAérgica, uma depressão cardiorrespiratória. Mas aí a preocupação principal é justamente ele não ter proteção da via aérea, tá? Então, olha aí. E o principal também é que algumas dessas síndromes, dependendo do tipo de fármaco ou droga que for utilizada, possuem antígenos. Ou seja, antígeno não, possui antídoto, perdão. Você consegue antagonizar a substância. Muitas vezes são antídotos diretos. Você tem ali um antagonismo direto no neurotransmissor. É o próprio caso, por exemplo, dos diazepínicos, né, ou das drogas Z. Você consegue fazer o flumazenil ali, você vai estar antagonizando, né, os receptores GABAérgicos e você vai conseguir reverter ali o efeito daquelas drogas. Então isso é muito importante. Também existem situações, não de antídotos direto, mas que você consegue otimizar, aumentar a metabolização do fármaco, cara. Isso aí é interessante. Tem algumas ratarias, isso aí tem que ser padrão, tem que ser freak. Entendeu? Um exemplo interessante. O ácido valproico, valproato. Se você fizer o meropenem,
você aumenta a metabolização, não só o meropenem, qualquer carbapenêmico, você aumenta a metabolização do ácido valproico e você aumenta a eliminação do ácido valproico pela bile, você reduz a recaptação do ácido valproico, porque o ácido valproico ele é metabolizado, uma das formas, né, através da conjugação, né, com o ácido glicurônico, parecido com a bilirrubina, né, no fígado. Então existe uma circulação enterohepática, né, do ácido valproico. Então quando você faz meropenem, você está bloqueando essa recirculação e você aumenta a metabolização dele. Então olha a dica aí, gostaram da dica? Deixa no comentário se você curtiu, tá? Existem outras ratarias dessa, beleza? Para isso você tem que manjar muito da farmacocinética e farmacodinâmica e principalmente da interação medicamentosa desses fármacos, tá? Beleza? Claro que não é você fazer meropenem ali por 7 dias, não é isso não. Mas você vai, por exemplo, fazer uma dose de ataque jogo direto, 2 gramas de meropenem venosa, né? A meia-vida do ácido valproico, ela é em torno de umas 12, 16 horas, você vai fazer ali, cara, umas 3 doses de meropenem, dependendo do quanto a pessoa usou, também tem isso, né? E aí você consegue otimizar bastante a metabolização do ácido valproico, tá? Se você conhece outra rataria dessa, de algum tipo de fármaco que aumenta a metabolização dessas drogas que são utilizadas, deixa nos comentários, vai me ajudar muito e outras pessoas aqui também. E também deixa se você curtiu essa dica aí, tá? Bom, então, seguindo nesse escopo, a gente tem síndrome GABAérgica, síndrome dopaminérgica, aí um excesso de dopamina, geralmente você vai ter isso em uso de drogas como a cocaína sobe muito a dopamina, né? Anfetamínicos também, anfetamínico sobe tudo, sobe dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, síndrome dopaminérgica você vai encontrar mais em cocaína e anfetamínicos, tá? Cocaína, crack, beleza? Síndrome serotoninérgica, você vai encontrar também bastante em antidepressivos e também nessas drogas, como cocaína, né, como crack. Aí, síndrome de canabidiol, você vai encontrar muito na maconha, né? Per si, tá? A intoxicação por maconha, ela não é tão perigosa, mas o paciente ele pode acabar, por exemplo, né, tendo alucinações, o paciente pode acabar ficando muito enjoado, vomitando muito, tendo diarreia, aí ele pode ter ali um distúrbios eletrolíticos, desidratado, ou se ele misturar a maconha com outras coisas, né, aí você pode acabar atuando nisso daí. Outra coisa importante, outras síndromes importantes, né, as síndromes adrenérgicas, fundamental. Por que eu tô falando isso? Porque as síndromes adrenérgicas, você consegue também ter uma ação, não tem um antídoto direto, por exemplo, a cocaína, vamos supor, mas você consegue ter uma ação ali bloqueando o receptor. Toma só um cuidado. Olha aqui também outra dica para dar um para vocês, tá? Se você for fazer alguma substância que vai antagonizar um receptor, principalmente no caso de uma síndrome adrenérgica, sem tomar cuidado. Porque se você utilizar um bloqueador seletivo, vamos supor, você tá com um paciente que cheirou, tá fazendo uma taquiarritmia supraventricular, o cara tá lá, batendo lá 160, né, tá com uma FA, por exemplo. E aí você pensou em fazer para esse paciente um beta-bloqueador, um metoprolol da vida, né, venoso. Cara, tu vai ferrar esse paciente. Por quê? Ao fazer um bloqueio seletivo dos receptores beta, né, como é o caso do metoprolol, beta 1 principalmente, cara, você vai tá sobrando adrenalina e nora para atuar nos receptores alfa 1, por exemplo. Aí esse paciente vai fazer uma hipertensão do caralho. Então você vai fazer um shunt da nora para outros receptores. Então toma muito cuidado. Nesse caso é mais interessante você fazer, por exemplo, um bloqueio tanto alfa quanto um bloqueio beta. Ou não é recomendado você usar beta-bloqueador para você controlar, por exemplo, arritmias em pacientes com uso de cocaína. Melhor você fazer um outro tipo de medicamento, como a amiodarona, beleza? Show de bola? E no caso do controle da pressão, é melhor você fazer ali um vasodilatador direto, tá? Seja por óxido nítrico ou bloqueio do canal de cálcio. Nesse caso, como o paciente não vai estar conseguindo deglutir, né? Melhor você fazer ali um venoso direto, um tridil ou um niprid,
você pode fazer até os dois, tá? É interessante você fazer o tridil se você está pensando que o paciente pode estar fazendo muito vasoconstrição coronariana e uma possível lesão miocárdica. E aí tem também as síndromes colinérgicas. E aí você pode ter, por exemplo, no caso do uso dos organoclorados, carbamatos, que o paciente vai estar ali, por exemplo, babando, pupila mais pontiforme, hipotenso, bradicárdico, pode ter liberação esfincteriana, vai estar com a pele, né, um suor mais pegajoso. E aí, geralmente, nesses casos, você faz o quê? Você faz uma atropina, você faz um bloqueio nos receptores muscarínicos, por exemplo, beleza? E aí vai ser super interessante. E o que a pupila tem a ver com isso, né? A gente começou falando disso. A pupila, ela vai te dar uma pista de qual é a síndrome predominante que o paciente está tendo. Claro que não é a pupila sozinho, junto com os outros dados. Então, se você, basicamente, eu vou te dar aqui 2 ideias, beleza, galera? Porque eu sei que tem muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Eu tô tentando resumir tudo isso num vídeo aqui, tentando ficar o mais curto possível. Mas, porra, o paciente nunca vem resumido, parceiro. Se você quer isso, tá no lugar errado. Aqui todo mundo é freak, aqui a gente busca sempre padrão ouro. Então, se você encontrar uma pupila, porra, midriática, abertona, isso fala a favor de uma síndrome adrenérgica. Se você pega uma pupila mais fechada, né, mais miótica, isso fala a favor de uma síndrome colinérgica. Se você pega uma pupila, puntiforme, muito fechadona, isso fala a favor de uma síndrome GABAérgica ou uma síndrome opioidérgica. E aí você vai juntar todas as outras coisas que você viu, junto com aonde o paciente estava, o histórico, a pista do fármaco ou a substância que foi usada, para você conseguir concluir qual é a síndrome predominante, que aí você pode justamente ter um antagonismo naquela situação, né? Agora, só para dar tecer alguns outros comentários. Na síndrome opioidérgica, a pupila é pontiforme e o principal risco aí é justamente a depressão cardiorrespiratória, tá? Na síndrome serotoninérgica, você pode ter um pouco, né, de alteração na pupila, não é muito comum, tá? Mas você vai ter o quê? Uma pele avermelhada, uma sudorese mais pegajosa, quente, você pode ter alterações eletrocardiográficas, geralmente a serotonética não vem sozinha, tá? Então você pode ter até um pouco de taquicardia, hipertensão, mas não é tão comum quanto, ou não tão grave quanto na síndrome adrenérgica, beleza? Bom, e aí? Existe também, né, a síndrome que é antidopaminérgica, é o caso, por exemplo, da intoxicação pelos antipsicóticos. Lembra que a gente viu aqui o caso daquela medicina bolada, o caso da paciente que estava fazendo aqueles movimentos erráticos? Então, foi uma intoxicação exógena com antipsicóticos, beleza? Com antipsicóticos. E aí, rapaziada, olha só, aí tem outro ponto. Por que eu estou comentando essas coisas para vocês? Porque isso está sendo muito comum, tanto no uso recreativo, né, gente usando droga, quanto na tentativa de autoextermínio, né? E aí, cara, porra, eu sou super pessimista com o ambiente que a gente vive, cara. Eu acho que as IAs vão dominar a porra toda, Skynet, tipo Terminator. Pra quem nunca viu, recomendo Terminator. Eu acho, tenho uma medo dessa porra de IA. Porra, isso é uma praga. Trato todas elas super bem, não fico xingando, porque quando elas se revoltarem, elas podem me poupar por um certo tempo, né? E também acho que cada vez vai ser mais frequente você encontrar paciente assim. Porque, cara, a sociedade tá foda, cara. Tá foda. Aonde você vai é tudo pra te deixar pra baixo. Então a gente tem que sair da Matrix, galera. Cuidado com o que deixa você estressado, com o que deixa você pra baixo. Porra, sai da Matrix, irmão. Sai do Genjutsu, desperta a porra do teu Sharingan. Sério mesmo, ó. Manda aqui a tua expansão de domínio. Cara, é foda, a gente tem que buscar fazer o que deixa a gente bem, evitar fazer o que deixa a gente mal. É foda, é foda. Então você encontra muito uso de droga, porque as pessoas também podem buscar usar drogas como um subterfúgio, como uma saída da merda que ela tá vivendo, né? Ou o que ela pensa que tá vivendo, que também é super importante. E, obviamente, né,
transtorno de saúde mental, levando a pessoa a cometer esses atos de tentativa de autoextermínio, fazendo uso dessas drogas. Então é muito comum, galera. Essa semana eu tava com 3 pacientes na sala vermelha por intoxicação exógena. 3 tentativa de autoextermínio. 3. Olha isso, tá? Uma, antidepressivo, diazepínico. A outra, antidepressivo, droga Z, antipsicótico e ácido valproico, tá? E a outra foi o quê? Cocaína, álcool, benzodiazepínico, antidepressivo. No meio do dia chegou uma outra, aí não foi intoxicação exógena, mas foi justamente uma crise de ansiedade ali. Então, não envolve muito esse caso de intoxicação exógena, mas foi uma paciente, é algo parecido à dica, porque ela chegou sem falar nada, um estado meio catatônico, olhar vago. Depois a gente pode comentar sobre esse tipo de emergência, tá? Então assim, tu vê 3 pacientes na minha sala vermelha, 3, mesma situação, olha isso, cara, é bizarro, né? Bom, enfim. Agora caminhando para outra parte, né? O vídeo tá longo pra caralho, foda-se. Tamo junto, invoca a carta do foda-se e segue o plantão. Aqui só tem freak. Quando a gente vai estar abordando, né, o tratamento, a primeira coisa, você vai estabilizar o paciente. Você vai ver, né, uma emergência que ele tá tendo ali. Tá hipotenso, tá hipertenso, tá bradicárdico, tá taquicárdico, tem uma arritmia, uma taquicardia, ventricular com hipotensão, tem que fazer uma cardioversão. Esse paciente não consegue proteger via aérea e não tem nenhuma outra medida que eu possa fazer que reverta isso rápido. Por exemplo, ele não está, né, com uma hipoglicemia, então você vai ter que entubar o paciente, você vai ter que fazer uma cardioversão elétrica, você vai ter que entrar, por exemplo, com uma amina vasopressora para esse paciente. E aí você vai tratar a emergência inicial, certo? A gasometria arterial, ela é importante para dizer para você, por exemplo, se o cara está com uma acidose metabólica, que você tem que reverter. Toma cuidado, cara, não sai fazendo bicarbonato não, porra. Tem gente que garoteia muito com isso, cara. Bicarbonato é só em casos extremos, é só quando o paciente tá com pH ali menor do que 7, realmente com bicarbonato muito baixo, beleza? Que você tenha uma certeza que esse cara tem déficit de bicarbonato, não que ele tá usando o bicarbonato para tentar fazer algum tipo de tampão. Por que eu tô falando isso, cara? Se você sai dando bicarbonato pro paciente, e você alcaliniza o pH dele forçando com o bicarbonato, sem tratar a causa base dele, você vai estar atrapalhando a desoxigenação da oxihemoglobina, tá? Porque a acidez do pH, ela facilita a hemoglobina a soltar o oxigênio, o que é importante pra caramba em várias situações, tá? Várias situações. Então imagina, você está corrigindo ali uma acidose, você corrige muito rápido, o paciente não tem déficit de bicarbonato, tá? Por exemplo, é só você hidratar o paciente chegou, né? Ele fez uso de anfetamínico, ele bebeu pra caramba, então ele está muito desidratado. Ele vai ter uma acidose metabólica, mas esse paciente não tem necessariamente um déficit de bicarbonato. É só você hidratar que você vai corrigir esse distúrbio ácido básico. Agora, se você fizer o bicarbonato, você vai corrigir muito, você vai gerar excesso de bicarbonato nesse paciente, você vai causar uma acidose intracelular, não vou discutir aqui o mecanismo, e você ainda vai atrapalhar a desoxigenação, a desassociação da oxihemoglobina, vai foder a mitocôndria desse paciente. Então não faz isso, toma cuidado com a porra do bicarbonato, tá? É muito comum os garotos aí da vida colocarem bicarbonato do nada para corrigir a acidose metabólica, não faça isso. Bom, enfim, galera, estabilizou o paciente, segundo passo, coletar exame laboratorial, exame básico, né? Hemograma, função renal, eletrólitos, destacam a importância aí, óbvio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, se puder. Se você quiser fazer um estudo ácido básico mais aprofundado, pede um cloro, tá? Cloreto. Fósforo também, se você quiser ver a função renal de forma mais aprofundada, tá? Então esse aí é o principal.
Outra coisa, aí você vai pedir também de acordo com o que pode estar te sugerindo, o histórico do paciente, você pode complementar, né? Função hepática, aí depende, beleza? Função hepática, marcador de necrose miocárdica, fundamental, isso é fundamental. Então, se tem um paciente com uma síndrome, adrenérgica, tá? Mesmo desacordado, pede marcador de necrose miocárdica. Ele pode fazer uma taquicardia, vasoconstrição coronariana intensa, fazer necrose miocárdica e fazer um infarto tipo 2 por aumento do consumo e redução, aumento da demanda e consumo, redução da oferta. E aí você vai estar já protegendo esse paciente, ok? Beleza, além disso, roda o eletro, né? Não só um, tá? Mas se você desconfiar que ele possa fazer uma síndrome coronariana, faz o eletro seriado. Claro, tudo isso depende de qual síndrome que o paciente chegou, beleza? Bom, e aí você vai complementar, por exemplo, também com tomografia de crânio, né? Se você acha que esse paciente possa ter tipo alguma lesão cerebral e principalmente se você acha que ele teve uma hemorragia, né, craniana, um AVE hemorrágico, hemorragia intraparenquimatosa, ou se o paciente, ficou doidão, ou intoxicou, caiu, pode ter tido um trauma, complementa o exame, tá? A depender da situação, raio-x de tórax, né? Às vezes o cara, tá doidão, caiu na porrada, tomou-lhe uma pancada no tórax, pode ter feito ali um trauma, sei lá. Aí você vai complementar, né? Então já é complementação. E com relação aos antídotos, toma cuidado, tá? Por que tomar cuidado? Existem os antídotos diretos, né? Por exemplo, a atropina, que vai estar fazendo ali um antídoto, vai estar bloqueando os receptores colinérgicos, especialmente do tipo muscarínico. É importante para a síndrome colinérgica, que você vai encontrar justamente, por exemplo, nesses casos de organoclorado, organofosforado, os antidepressivos tricíclicos, alguns também podem fazer síndrome colinérgica, tá? Isso aí é mais tranquilo você fazer a atropina. Cuidado com o flumazenil. Por quê? Cara, flumazenil, só se o paciente estiver com você desconfia que ele está com muita depressão cardiorrespiratória, muito rebaixado por causa da ação GABAérgica, tá? Cuidado, porque, cara, se a paciente toma, por exemplo, ela tomou 2 litros de... 2 litros é foda. 2 frascos de Ribotril. Cara, isso não vai matar o paciente. Não precisa fazer o flumazenil, a não ser que tenha outras coisas associadas, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ele pode acordar agitado pra caramba, né? Se ele, por exemplo, cheirou muito, tomou também algum GABAérgico da vida, às vezes é o GABA que está segurando, por exemplo, uma superatividade adrenérgica, aí você tira todo o GABA dele, o cara começa a fazer uma taquiarritmia com estabilidade hemodinâmica, o cara faz vasoconstrição coronariana e infarta. Então tomar muito cuidado com o flumazenil. Dica que eu te dou: se você tem certeza que ele está com muito predomínio GABAérgico e mais nada, ele está muito rebaixado e não tem mais nada que você possa fazer para ele acordar, show de bola. Taca ali o flumazenil, que é sucesso, já fiz isso. Agora, se você está na dúvida, vai fazendo aos pouquinhos, beleza? Show de bola? Tá. Antagonismo de opioide, né? Você tem, né, a naltrexona, naloxona, naltrexona. No Brasil, eu nunca nem vi esses medicamentos via venosa, então fica mais complicado você fazer, né? Porque aqui você tem a naltrexona via oral, então tem que tomar cuidado. Agora, outra coisa que eu sei te falar, cara, agora o vídeo está acabando, mas enfim, lavagem gástrica ou carvão ativado, isso não é tão eficaz quanto vocês pensam que é, tá? Não é tão eficaz. Então, assim, dica básica de quando fazer. Primeiro, se o uso da medicação, da substância, né, foi oral, beleza? Se não foi oral, não adianta você fazer lavagem gástrica ou carvão ativado. Outra coisa, o paciente está muito rebaixado, lavagem gástrica tu vai foder ele. Por quê? Porque o paciente tem grande risco de fazer uma broncoaspiração. Então, não faz lavagem gástrica se o paciente está rebaixado. E outra questão fundamental também é o tempo que a pessoa teve a exposição à substância e a hora que você está atendendo, né? Então, por exemplo, se teve mais de 3 horas, né, que o paciente fez uso das medicações e você está atendendo, tu vai lavar o que ali? Já foi tudo absorvido, não adianta. Então, os riscos vão ser maiores do que os benefícios. Então, não vou aprofundar mais, mas vale a pena para vocês estudarem, tá? As indicações de lavagem gástrica / carvão ativado. O que você tem que ficar ligado? Primeiro,
a via que a substância entrou, se não foi via oral, não tem por que você fazer nenhum dos dois, tá? Outra coisa, o tempo de exposição à substância e a hora que você está atendendo. Se passou de 3 horas já, cara, não adianta, você não vai lavar mais nada, só vai trazer prejuízo em vez de benefício. Beleza? Show de bola, galera. Tamo junto. Caralho, 50 minutos, foda-se. Aqui todo mundo é freak, aqui a gente quer conteúdo, paciente não vem resumido. Diz no comentário se vocês curtiram. Beijo, até a próxima.